Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre um assunto eu posso dizer, ele é bem sensível para algumas pessoas, mas ele tem que ser falado. Ele tem que ser, como fala, ouvido por você, escutado por você, para você parar de dar satisfação para quem não te quer bem, né? Tem tanta gente querendo dar satisfação para os outros, né? Você mesma, você mesmo. Quantas vezes você dá satisfação para quem não te quer bem, né? E quem não te quer bem são aquelas pessoas, às vezes da família, fica sempre perguntando da sua vida, fica querendo saber com quem você está saindo, para onde você vai, né? Às vezes até mesmo quanto que você está ganhando, sabe? Tem tanta gente na sua vida assim e você ainda continua dando satisfação, sabe? Eu vejo muita gente assim com esse problema, porque isso traz para você uma série de consequências, mas a primeira delas que eu posso pensar agora e falar aqui com você tem a ver com autoestima, né? Auto, toda palavra em português, né? Auto significa próprio, eu, e estima tem a ver com algo que você cuida, né? Cuidado, vamos dizer assim. Até um autocuidado também seria outra palavra interessante. Mas quando a gente pensa sobre isso, você, o que afeta diretamente até o seu equilíbrio emocional, né? Sabe? O equilíbrio que você tem em relação ao que você acredita, né? Crenças. E crenças aqui não é no sentido pejorativo ou negativo, são crenças do que você acredita, né? Você acredita que, na verdade, aquela direção é a melhor direção para sua vida, ou mesmo aquela decisão é a melhor decisão para sua vida. Mas a partir do momento que você pede a opinião, conselho, né? O pessoal costuma usar conselho que não é muito legal, né? Porque todo mundo gosta de dar pitaco na vida dos outros, na é verdade? Todo mundo gosta de ficar opinando, falar que o outro, olha, você tem que fazer assim, você tem que ser assado. Mas quando é na hora da pessoa receber, ela não aceita. Tem muita gente assim. Então, ou seja, egocêntricas, pessoas que na verdade se acham a última bolacha do pacote. Eu estou certo, eu estou certa, então você está errado. Eu tenho que te dar opinião, né? O pessoal chama hoje de feedback, né? Para quem já é dessa cultura, sabe do que eu estou falando, né? Eu já trabalhei com recursos humanos também, sei muito bem como que é esse conceito, né? E basicamente você fica recebendo feedback, mas tem gente que só gosta de dar feedback, parece todo dia, né? E aí o que acontece? Parece que nunca tá bom, né? E aí o que você gera? Como tudo na verdade é ação e reação, né? Karma, né? O conceito de karma basicamente é esse. Tudo tem uma atitude, tudo tem por exemplo, um motivo para acontecer, mas tudo tem um motivo também para ter uma consequência. E a partir do momento que isso acontece, o que gera, né? Então você criar essa cultura de você ficar dando opinião, né? Para você ficar satisfeito em relação àquilo que você está fazendo. Gera medo. Eu não estou fazendo coisas que na verdade podem me ajudar. Você começa a ter receio. Você começa a ter desconfiança. Você começa a ter raiva. Pô, a pessoa falou isso, mas eu tinha certeza que estava dando certo. Pode ser ódio, né? Sim, as pessoas usam ódio como se fosse hoje água, né? Mas ódio eu diria que é uma vertente muito, como fala, muito extrema. A palavra, inclusive, né, gera uma série de consequências danosas para o nosso corpo, porque tudo, né, tudo é palavras, são palavras, né? Então, a frequência vibracional é também por palavras, né? O nível de consciência é por palavras. É uma frequência vibracional extremamente baixa. E quando você fica nesse trending, né, quando você fica nessa repetição, basicamente o que você costuma fazer, acontecer com você, você fica muito mal, né? Então, quanto mais você pede esses conselhos, entre aspas, opiniões, entre aspas, né, feedback, entre aspas, o que acontece na maior parte das vezes? Você vira uma pessoa que não é você. Melhor do que isso, eu posso refrasear agora, você deixa de ser quem você é. E você se torna alguém que você não quer ser. Olha quão profundo isso é. Talvez é o seu momento. Talvez é algo que você precisa ouvir hoje. Talvez é algo que você precisa ver hoje. Talvez é algo que você tem que falar hoje. Ou talvez é algo que você tem que sentir hoje. Talvez você esteja nesse momento ou esteve. Ou conhece alguém que está nesse momento, neste instante de tempo e espaço. E quando a gente fala sobre isso, satisfação, né, é um conceito muito promissor. Eu sempre falo isso porque as pessoas não sabem, mas o conceito de prosperidade tem a ver com satisfação. Você tem que estar satisfeito com aquilo que você é, com aquilo que você faz, com aquilo que você tem. Isso tem a ver com prosperidade. Se você não agradece, por exemplo, aquilo que você tem agora nesse momento, né, materialmente falando, a Diego, eu não tenho dinheiro, não tem problema, mas você tem uma vida. Materialmente falando, você tem a vida, entendeu? Você tem 2 olhos, você tem a boca, né? Você tem bigode, você tem orelhas, entendeu? Você tem por exemplo,
a possibilidade de contemplar o sol, céu azul, nuvens, chuva, sol, neve, né? Então, assim, quantas coisas já existem? Isso é o conceito de satisfação. Mas a partir do momento que você, na verdade, delega isso para os outros, então a externalização, eu sempre falo isso, né? Quando você externaliza felicidade, prosperidade, riqueza, saúde, como a gente pode dizer também, relacionamentos para os outros, qual que é a consequência direta? Você coloca um valor, uma nota maior para o externo e para o interno, sabe aquela nota super baixa, né? É aquela coisa que nem é da média, aquela nota baixa mesmo, de 0 a 2, vamos dizer assim. Se 10 é a maior nota, a nota que você dá para você é muito inferior. E na maior parte das vezes que isso aconteceu com você, não foi legal. Para você foi negativo. Mas por motivos XYZ, você costuma fazer isso. Subconscientemente falando. Você costuma o quê? Delegar a responsabilidade das suas decisões para um chefe, mãe, pai, família, namorado, namorada, noivo, noiva, marido, esposa, amiga, amigo, para alguém que na verdade é um especialista na área, né? Então o que acontece? Você tem o quê? Hoje também na Matrix Mental, vamos pedir opinião das outras pessoas, né? Vamos para as redes sociais. E todo mundo hoje quer dar opinião, não é verdade assim? Todo mundo, você entra. É impressionante, né? Eu vejo qualquer rede social, não sei qual que é a rede social que está bombando agora, mas pensando em algumas, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, por exemplo, Snapchat, tem um monte agora, tem um monte, né? Talvez seja uma que está bombando que eu nem falei agora. Mas todo mundo gosta de dar opinião. Mas será que a opinião dos outros para você é importante? Para o que você precisa fazer? Que é o motivo desse vídeo, né? Desse podcast. Para aquilo que te quer fazer bem. Olha que legal, né? Para que te quer bem, né? O que é bem? Uma coisa que te leva para cima. Frequência vibracional lá no alto, certo? Alegria, felicidade, prosperidade, transcendência, né? Conexão com o universo, com o cosmos. Será que, na verdade, você pedindo opinião para os outros vai te levar a isso? Ou vai te levar a isso, uma frequência vibracional mais baixa? Pensa comigo, vamos pensar racionalmente falando, né? Você já sabe a resposta. E é impressionante por que na verdade, repete dentro do seu cérebro, repete dentro das suas decisões, você pedir opinião. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar por que na verdade, subconscientemente falando, você, a primeira pessoa, ao invés de pensar para você usar sua intuição, a gente fala muito da ciência do coração, né? Nós somos embaixadores do Instituto HeartMath nos Estados Unidos, neurociência cardíaca. O nosso coração, nas antigas civilizações, até na civilização de Kemet, que hoje a gente chama de egípcia, eles usavam um conceito de qalb, né? Aliás, os árabes vão inventar essa palavra, qalb, né? Mas basicamente é o coração, então ele emite mais frequências vibracionais do que o nosso próprio cérebro. A intuição vem daqui. E quando a gente fala de coração, ao contrário do cérebro, você sabe aquilo que tem que fazer. O cérebro não, você questiona, não é assim, não é assado. Você tem dúvidas. O coração, a intuição não tem dúvidas. A partir do momento que você começa a investir mais tempo em te ouvir, aí você pode fazer meditação, mindfulness, você pode fazer caminhada, você pode procurar cursos, vídeos, seminários sobre isso. Tem até o nosso livro que pode te ajudar nesse processo de autoconhecimento, que é o livro aqui que está no primeiro link da descrição, que é o livro Alquimia da Mente, que você pode adquirir, a gente vai te enviar na sua casa, no seu escritório aí. Você pode o quê? Começar a fazer essa transição, se você ainda não começou. Se você já está mais avançado, é mais um livro aí na sua estante para você adquirir e você ler. E quando a gente fala sobre isso, não tem como voltar para trás, entendeu? Não tem como você, na verdade, querer viver a sua vida do jeito que estava antes, porque não vai fazer mais sentido. E se não vai fazer mais sentido, você o quê? Começa a focar a sua energia 100%, ao invés de focar 2, 5% e 95% no externo, você começa o quê? A inverter. É como se fosse a regra de Pareto, né? O Pareto, ele foi um matemático, ele falava que 20% de tudo que você faz gera 80% dos seus resultados, 80% daquilo que você faz gera 20% dos seus resultados. E aí, ao invés de você viver a vida para os outros, viver a vida para a agenda de outras pessoas, viver a vida para a Matrix Mental, você começa a viver para os seus próprios termos. E a partir do momento que você vive nos seus próprios termos, você começa a assumir os seus sonhos, os seus objetivos, as suas metas, aquilo que você quer e aquilo que te quer bem, ao invés de pedir a opinião dos outros.
E aí, até mesmo esse conceito de dar satisfação não vai fazer sentido mais. Eu não preciso dar satisfação. As pessoas querem que eu dê satisfação, mas ninguém dá satisfação para mim. Entendeu? Não é proporcional, não é matemático, não é geométrico. Então não se preocupe tanto com isso. E não é nem num conceito de preocupação, mas é de foco. Foca a tua energia, né? O seu terceiro olho, né? Naquilo que você quer ver, naquilo que você quer conquistar, ter, sabe? Ser. E a partir disso você vai ver que na verdade seu mundo muda porque você entra no mundo das infinitas possibilidades. Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.